Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre tua família. Meu nome é Jacó Fernandes, você está no canal Crescendo em Deus e hoje nós vamos crescer um pouco mais em Deus, conhecendo a sua vontade, né? Crescer em Deus é você crescer no conhecimento de Deus e assim praticar aquilo que o Senhor quer que você faça e deixar de fazer as coisas que desagradam a Deus, as coisas que são más aos olhos de Deus, certo? E eu escolhi um tema que ainda é muito recorrente e eu quero que você se adeque à vontade de Deus e eu vejo que esse tema ainda está em pauta, apesar de estarmos na era da informação, né? Nós temos na nossa mão um celular conectado à internet, nos dá acesso a muitas informações, mas as pessoas não têm encontrado muito fácil essas informações que eu vou passar agora para vocês. Sobre a Bíblia Sagrada, né, a palavra do Senhor, o tema imagem de escultura. Ainda há muita gente com imagem de escultura em suas casas e não sabem o que Deus pensa sobre as imagens, o que Deus disse na palavra dele sobre as imagens. Mas veja você, no livro de Êxodo, procure aí na sua casa uma Bíblia, abra ela no segundo livro. O primeiro livro é Gênesis, o segundo livro é Êxodo. A Bíblia é uma mini biblioteca, né, com 66 livros. E nela você vai encontrar no segundo livro, o livro de Êxodo. No capítulo 20 desse livro tem os 10 mandamentos, que Deus escreveu em tábuas de pedra com o seu dedo. Veja o que diz. A partir do versículo 3 começa os 10 mandamentos. Eu vou ler só dois mandamentos. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade, ou seja, o pecado, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Até aí, este é o mandamento do Senhor que é contrário às imagens de escultura, certo? Então Deus disse que nós não deveríamos ter outros deuses diante dele. E a Bíblia, quando fala nisso, escreve esses deuses com D minúsculo, porque só Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um Deus com D maiúsculo, não é? No segundo mandamento, ele diz para que nós não façamos para nós imagem de escultura. Ele não quer que nós tenhamos imagem de escultura, nem que seja dele, não é? Porque olhe como ele diz aqui: nenhuma semelhança do que há em cima nos céus. Quem é que está nos céus? Deus Pai, Deus Filho, o exército de anjos que rodeia o Senhor e o serve, né? E também tem lá todos os astros, né? Planetas, satélites, galáxias, tudo está no céu. E há pessoas que adoram planetas, né? Adoram satélites, adoram animais, né? Mas Deus, ele é o único Deus.
Jesus, no Evangelho de João, né, Jesus diz assim: credes em Deus e crede também em mim. Não mandou você crer em mais ninguém, não é? Então nós não podemos ter imagem de escultura. E todas as vezes que os seres humanos eles fizeram imagem de escultura, Deus reprovou. A Bíblia é repleta de textos assim. Eu vou ler para vocês somente 10 textos que falam sobre as imagens de escultura. Levítico é outro livro da Bíblia, está depois de Êxodo. No capítulo 26, versículo 30, diz assim: E destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. Outro livro bíblico que também fala de imagem. Números, capítulo 33, versículo 52. Lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. Deuteronômio, capítulo 7, é outro livro da Bíblia. No versículo 5 diz assim: Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Deuteronômio 7, versículo 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Também em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 3: E derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Juízes também é um outro livro bíblico que está na sequência ali, após Deuteronômio, após Josué. Diz o seguinte no capítulo 3, no versículo 19: Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei, o qual disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. Veja em 1 Samuel, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima de vossa terra. Ou seja, não é uma coisa boa, né? Que está relacionado às imagens de escultura. 1 Reis, capítulo 14, versículo 9, é outro livro bíblico. Diz assim: Antes tu fizeste o mal, veja bem, meus amados, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Veja como Deus considera o ato daquele que tem imagem de escultura. Ele considera como se você estivesse lançando ele, o Deus Todo-Poderoso, para as tuas costas, já que tu tens diante de ti imagem de escultura, né?
E lá no segundo mandamento, ele disse: Eu visito a iniquidade, ou seja, o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Veja, Deus não pensa como a gente pensa. Você até pode ter imagem de escultura na sua casa e justificar dizendo assim: ah, mas aqui é só uma lembrança desse personagem bíblico, seja José, seja Pedro, seja Maria, seja o próprio Jesus, é uma lembrança que eu tenho. Mas Deus proibiu que você fizesse isso. Ele disse: não farás para ti imagem de escultura, não é? Então, ele lá, quando finaliza esse versículo 4 de Êxodo, capítulo 20, ele diz: Eu visito, eu castigo, né, a iniquidade, o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Deus se considera odiado por você quando você o desobedece, porque ele é pai. O pai ama ao filho que lhe obedece, mas Deus, ele odeia o filho que lhe desobedece e castiga todas as vezes que em Israel, a nação escolhida por Deus, as pessoas desobedeceram a Deus. Os reis começaram a reinar em Israel ou em Judá e cometeram esse pecado de fazer imagem de escultura. Deus castigou a nação de Israel, entregando ela nas mãos dos países opressores. E em batalhas, Israel e Judá sempre perderam as batalhas quando os seus reis desobedeceram a Deus e serviram a outros deuses, né? Porque se você tem uma imagem de escultura e confia que aquele personagem bíblico daquela imagem pode fazer alguma coisa por você, ele ouve as tuas orações, você está considerando esse personagem como se fosse um Deus, porque você confia nele, você crê nele, você venera, você dá respeito a ele e tal, e ora a ele, né? Tem pessoas que fazem a oração a São Pedro, faz a oração a São João, faz a oração a Maria, faz a oração a São Tiago, São Mateus, São Judas Tadeu, né? E consideram essas pessoas como se fossem deuses, como se elas tivessem o poder de ouvir as orações de milhares e milhões de pessoas que creem nelas ao mesmo tempo, né? E só quem pode ouvir todas as orações feitas no mundo ao mesmo tempo é Deus. Deus ouve a tua oração que você faz a Ele em nome de Jesus, né? Jesus nos ensinou a orar. Ele não ensinou a gente a orar a Pedro, a Maria, a João, a Judas, a Tadeu, a nenhum dos apóstolos, nem ao rei Davi, nem a Moisés, nem a Samuel, nem nenhum dos personagens bíblicos. Jesus, quando foi perguntado assim: Mestre, ensina-nos a orar, Jesus ensinou dizendo: Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que o teu Pai, que vê em secreto, te ouvirá e atenderá a tua oração. E disse: Quando orares, dizei: Pai nosso que estás nos céus. Jesus não mandou a gente orar nem a Ele. E Ele é Deus, Jesus é Deus, sempre foi Deus, Criador do céu e da terra, juntamente com seu Pai. Mas Ele não mandou a gente orar a Ele, Ele mandou a gente orar ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Na Bíblia você não vai achar ninguém orando a outra pessoa que não seja a Deus, certo? Mas Jacó, por que que a gente tem nas nossas igrejas católicas e tal, imagem de escultura? Por que que foi ensinado para a gente a orar a Maria, né? A Ave Maria,
a Salve Rainha. Por quê? Porque tudo isso foi decidido em concílios, né? Vários concílios que foram feitos pela liderança da Igreja Católica Romana e muitas doutrinas e dogmas foram criados com reuniões chamados concílios, reuniões dos papas com os seus comandados, né? Bispos, cardeais, etc. E elaboraram essas doutrinas. Uma delas é a doutrina das imagens de escultura, que foi introduzida no cristianismo pelo imperador romano Constantino, né? Constantino, ele era pagão, que era de uma religião chamada paganismo. Lá, essa religião tinha vários deuses e Constantino trouxe para dentro do cristianismo, quando ele se converteu ao cristianismo, ele trouxe esse hábito das imagens de escultura. Mas Deus sempre reprovou na Bíblia as imagens de escultura. Amém? Então ficamos por aqui. Espero que o Senhor te abençoe e que faça de você uma pessoa obediente à palavra de Deus e não obediente a dogmas que estão contrários à palavra de Deus. Há dogmas que estão de acordo com a palavra, viu? Mas há dogmas que estão contrários à palavra de Deus e adoração às imagens é um desses dogmas. Amém? Deus te abençoe e te guarde.